Olá, meus amados e minhas amadas. Eu não preciso nem dizer porque que este vídeo é o último vídeo de todo o nosso curso. Porque se depois que você assistiu tudo o que a gente apresentou ali, todos os exemplos, todos os casos, toda a minha experiência com a publicação de livro sem pagar nada, e você realmente teve a decisão de publicar por conta própria, seja por uma gráfica ou pagando alguma editora para fazer, eu quero te dar algumas dicas que são muito importantes para você, caso seja essa a tua escolha, e eu acho válida, eu quero deixar bem claro para vocês, em nenhum momento eu estou falando que o único caminho que tem é a publicação sem você pagar nada. Esse é o caminho que eu conheço, né? E eu isso apresentei para vocês. Agora, caso você realmente não queira esperar, porque é o caminho mais longo, caso você realmente tenha pressa de fazer, porque você quer ver o teu livro logo, vamos fazer direito. Então, não vai sair por aí botando o teu livro para ilustrar de qualquer jeito ou sem pensar nesse projeto só porque você quer ter o livro publicado. Vamos fazer direito, vamos fazer as etapas profissionais da publicação, mesmo você sendo a pessoa que vai bancar com isso. Isso é importante você saber. Bom, pessoal, a primeira coisa a saber é cuidar do teu texto. Cuidar do teu texto não é fazer revisão de gramática e ortografia. Você, claro, enquanto autor, fez lá a sua revisão, você mesmo revisou, você cuidou da sua linguagem, mas cuidar do texto não é isso. É mandar para uma leitura crítica, mandar para uma leitura especializada, mandar essa leitura para gente que conhece literatura infantil e juvenil. Essa pessoa vai ler o texto e vai falar: a estrutura desse texto está boa ou não está? Os personagens aqui estão coerentes ou não estão? Esse enredo está patinando aqui e ali ou não está patinando aqui e ali? A história tem um problema de estrutura ou a história não convence pela linguagem. É importante que você passe por esse crivo de algum profissional que faça leitura crítica. Não é revisão de gramática e ortografia. Isso depois você vai fazer. Mas primeiro é compreender o seu texto. Você mandou para várias editoras ou não? Não quis nem mandar, não quis nem esperar, você foi direto para autopublicação. Vou pagar e vou ter o meu livro preparado. E você não passou por esse crivo dessa leitura de alguém que vai falar como que está a estrutura do teu texto. Isso que uma leitura crítica faz. Primeira coisa, contrate um leitor crítico, uma pessoa que vai ler o teu texto e vai dar palpite, vai dar opinião dessa leitura. Não é uma professora. Por que não é uma professora? Porque a professora vai ler o texto enquanto pedagoga. E aí ela vai achar, se você fez um texto, por exemplo, como eu falo na aula lá, não escreva para o professor, você fez um texto exatamente escrevendo para o professor. A professora vai achar teu livro lindo, maravilhoso. Entendeu? Não é isso. Você tem que dar para alguém que leia literatura infantil. Esta pessoa vai ter um olhar crítico sobre a sua obra e vai dar palpites extremamente construtivos para que você altere o teu texto. E eu vou dizer, pessoal, que em 90% dos textos, inclusive dos autores profissionais, a leitura crítica sempre tem o que melhorar. Sempre, porque é uma pessoa que você leu, você mostrou para tua esposa, para o teu marido, para o teu tio, mostrou para todo mundo, beleza. Mas aí agora você vai contratar um profissional para dar um palpite no teu texto. Realmente isso é muito importante. Ou entre em grupos de debate de literatura e apresente a tua história para que pessoas que conheçam da literatura infantil possam palpitar. Depois que você fez isso e alterou, aí você vai mandar para revisão gramatical e ortográfica. Aí pode ser a professora tua amiga, que vai revisar a ortografia, revisar o português dessa tua história. É fundamental. Você não pode colocar um livro, gente, com erro de gramática, de vírgula. Não tem essa possibilidade. Uma editora profissional tem 3 ou 4 revisores. Uma pessoa lê, outra pessoa lê, discute, debate. Enfim, se a pessoa tiver sugestões, vai mandar para você alterar. Você tem que estar aberto para isso, né? Muitas vezes a gramática está 100% correta,
mas não cabe na fala do personagem. Então, muitas vezes você tem um personagem que está falando assim, me dá isso aqui. Né? Gramaticalmente, não estaria correto. Aí o revisor pode sugerir uma alteração, mas você fala, não, isso é fala do personagem, eu quero assim. Você vai conversar com esse revisor. Então, é muito importante também que você tenha um diálogo com esse revisor ou com essa equipe de revisão para que o teu texto não fuja muito daquilo que você está querendo dizer. Às vezes, a maneira do personagem falar não é a maneira gramaticalmente correta. Aí você vai tentar encontrar um meio termo para isso. Então, cuidado quando você manda para um professor revisar, que ele vai querer deixar tudo extremamente dentro da gramática. No caso da poesia, por exemplo, se a poesia é metrificada, muitas vezes a gramática não fica correta, mas a questão poética prevalece. Então, tome cuidado com essa revisão também. Depois da leitura crítica, depois da revisão, vem o que, pessoal? Depois de tudo isso, projeto gráfico. Até aí você nem falou com o ilustrador. Você vai contratar uma pessoa para fazer o projeto gráfico do teu livro. O que é isso? Pessoa que vai colocar o teu livro em páginas, em determinado tamanho, e vai falar, aqui, nesse canto superior direito, tem uma ilustração. Virando a página, é uma ilustração que pega metade das 2 páginas. Enfim, depois desse projeto gráfico aprovado por você, e preferencialmente você vai contratar um projetista ou uma projetista gráfica que vai fazer o projeto gráfico, que saiba de gráfica, porque ele vai fazer um tamanho de um livro que na hora da gráfica vai custar menos para você. Então é fundamental que você, antes de contratar o ilustrador, contrate uma pessoa para fazer o projeto gráfico. Depois desse projeto gráfico em mãos, aprovado, aí você vai procurar o ilustrador. Aí você vai procurar uma pessoa que você vai procurar o estilo que você quer e encaixar as ilustrações nesse projeto gráfico. Para você pegar orçamento de ilustrador, é muito mais fácil com o projeto gráfico. Ele vai te dar orçamento em cima de algo real e não simplesmente me ilustre um livro. Há muitos ilustradores que fazem o projeto gráfico, mas são trabalhos diferentes. Primeiro é o projeto gráfico. Isso é se você vai fazer por gráfica, né? Você mesmo vai bancar tudo. Não deixe de fazer isso. Não deixe de registrar o ISBN, fazer toda a documentação do livro para que você tenha um livro profissional. Procure um projeto gráfico de uma pessoa que já tenha feito livros infantis. Então procure muitas vezes nas próprias, dentro dos livros infantis tem o nome da pessoa que fez, o diretor de arte. Entre em contato com essas pessoas. Muitos fazem freelance. E você vai ter realmente com um projeto gráfico. Projeto gráfico eu comparo, né? Me perdoe se eu estiver falando uma bobagem, mas eu comparo com arquiteto. Projeto gráfico é com quem você vai conversar antes de construir aquilo tudo. Ah, não, isso é bacana, isso não é, como que a gente vai pôr aqui? Depois dessa planta da casa feita, aí vem o pessoal que vai fazer a fundação e os muros, aquela coisa toda. Mas quem vai construir tem que saber o que vai construir. E é muito bacana. Claro que se você achar um ilustrador ou uma ilustradora que já faça o projeto gráfico com experiência na literatura infantil, é muito melhor, às vezes o custo é até menor e facilita a tua vida. Agora, essas editoras, tem uma questão também que eu quero dizer aqui, essas editoras que falam, eu analiso o teu texto, eu vou verificar, e eu faço tudo para você, eu reviso, eu dou a leitura crítica, eu contrato o projeto gráfico, eu faço ilustração, mas que você tem que pagar por isso, no fundo, você está bancando a tua própria produção. Pode ser a tua escolha, não é porque eu ensino para vocês como publicar sem pagar nada, que eu não valorizo isso, eu não conheço essa forma de publicação, mas eu vejo os meus alunos, né, vira e mexe me falando sobre essas ofertas que eles recebem. Entre no mesmo esquema. Entre no mesmo esquema que eu falei. Você precisa ter essa leitura crítica. Pergunte para eles quem que vai fazer essa leitura crítica. Se é alguém da própria editora, ou eles vão só mandar mudar uma vírgula. Se vai mandar mudar uma vírgula, você pague um leitor crítico para que teu texto realmente seja melhor. E depois você faça esse acerto com essa editora. O projeto gráfico, aprove o projeto gráfico antes da ilustração.
Muitas vezes, pessoal, o pessoal me manda das editoras aqui o projeto gráfico, 2 ou 3 vezes eu dou algum palpite, a gente conversa, aí só depois entra a ilustração. E também veja nesse contrato se você vai poder escolher o ilustrador, já que você está pagando, veja se você vai ter a opção de 2 ou 3 profissionais que possam fazer o teu texto. O que eu quero dizer, pessoal, no fundo, se você resolveu pagar a tua própria publicação, faça direito. Vai custar um pouquinho mais? Vai custar, claro que vai custar. Você vai ter que pagar um leitor crítico, um revisor, que não é a tua amiga professora de português, não é a tua amiga. Um professor de português vai dar palpite pedagógico no teu livro. Não é isso, né? A gente está escrevendo para criança. Um projetista, um ilustrador de qualidade, talvez custe um pouco mais caro, mas as perguntas que você tem que fazer saiba que, antes de você fazer as perguntas, o livro vai te acompanhar há muitos anos. Um livro que eu publiquei há 20 anos, pessoal, ele me acompanha até hoje. As crianças, a gente leu o teu livro, tal. Ou seja, o livro te acompanha se você quer fazer uma carreira de escritor ou de escritora. Muitos e muitos anos. Então não pense no ano que vem, daqui 2 anos. Pense daqui 20 anos, daqui 15 anos. O livro vai te acompanhar. Ele vai ser o teu colega que vai te levar a lugares incríveis. A quantas cidades eu não fui por conta de um livro? Chegando em determinada prefeitura, contratado para fazer um evento literário, eu pergunto, como é que vocês me conheceram? Como que vocês chegaram até mim? A gente leu um determinado livro. Aí a gente trouxe você. Então o livro vai te abrir caminhos para você fazer palestra, para você dar oficinas, para você conversar com crianças, dar cursos para professores. Então tenha um bom livro. Se você está tendo esse investimento, sei lá, que você vai investir X mais 30%, vai pesar. Claro que vai, mas você vai ter um livro muito mais com qualidade. Até porque, se você publicar de qualquer jeito, e aí as perguntas que eu quero te fazer, você vai sentir orgulho daquele livro? Você vai sentir vontade de mostrar esse livro para todo mundo? Você vai falar, olha o livro que eu escrevi daqui 6 ou 7 anos. Você vai falar, olha, eu escrevi esse livro aqui no ano tal. Você vai ter prazer, desejo de contar sobre esse livro, ou vai ser um livro que você vai sentir vergonha? Então, independente se você vai fazer por gráfica ou por editoras que você paga para publicar, você tem que ver o catálogo dessa editora. É um catálogo ligado à literatura infantil ou é uma editora que publica qualquer coisa? Se ela publica qualquer coisa, ela vai publicar qualquer coisa que você queira. E aí você vai ter que conversar com ela e perguntar, olha, quem é o ilustrador, como que é o projeto gráfico, eu vou ter palpite naquilo, gente, você está pagando. Você está pagando, você tem que ter realmente o controle, entre aspas, né? Ou pelo menos o poder de alguma participação naquele processo criativo. Então não esqueça, pessoal, anotem. Primeira coisa, leitura crítica. Segunda coisa, revisão gramatical e ortográfica. Leitura crítica com quem manja de literatura infantil. Revisão ortográfica e gramatical. Claro que você pode mandar para tua amiga professora de português, mas fale para ela revisar a gramática. E cuidado quando ela valoriza o teu texto que é escrito para um professor. A gente tem esse encontro falando, cuidado quando você escreve para o professor. Isso é importante. Nós, autores de literatura, não escrevemos para o professor, a gente escreve literatura para a criança. Depois um projeto gráfico, depois o ilustrador e isso é para gráfica. E se é a editora que você paga para publicar o teu livro, também observe se estes movimentos todos estarão contemplados. Isso é muito importante. Para você ter um livro com o qual você tem orgulho de conviver, é um livro que vai te dar vontade de você falar para todo mundo, é um livro que eu tenho certeza que vai te abrir muitos caminhos, pessoal. O livro abre caminho, o livro chega a lugares que você nunca imaginou. Olha, somos aqui de uma escola do interior de não sei da onde, estamos aqui com o teu livro, que maravilha, a gente quer que você venha conversar com as crianças. Isso a literatura faz. Você vai dar esse livro depois para escritores em feira do livro, ou seja, você vai ter prazer e orgulho de pegar esse livro que você auto-bancou numa feira de livro onde tem vários escritores lá, conhecidos, escritoras consagradas, e você vai dar esse livro, assim, olha que bonito o meu livro. Até porque, pessoal, o mercado do livro, ele é super competitivo. Então pega aí o catálogo da Companhia das Letrinhas, da Moderna, da FTD,
Pega essas editoras da Ática, da Editora do Brasil, são catálogos lindos com obras de arte, livros maravilhosos. Eu não quis citar todas as editoras, mas você pode pôr aí várias editoras, inclusive as menores, fazendo projetos lindos. Não faça qualquer coisa. Não faça qualquer coisa. Claro, eu sempre sugiro, por isso o curso, que você conheça o caminho da publicação profissional. Aquela publicação na qual você vai mandar o teu texto, o editor vai falar, eu quero ou não quero. Ou seja, alguém vai ler o teu texto e dar um olhar crítico para aquilo. Agora, se você não quer passar por isso, ou já tentou e não conseguiu, e agora quer ir por conta própria, sendo por conta própria, siga esses passos, pelo menos esses passos. Aí você vai ter um belo de um material e você vai se sentir muito orgulhoso e muito orgulhosa de divulgar esse livro para todo mundo. Beijão, pessoal.